Galera, vocês já se perguntaram o que necessariamente é liberdade? Será que isso é um conceito ou é mais realmente um paradoxo do que qualquer outra coisa? Eu acabei de terminar um livro do Dostoiévski, o grande escritor Dostoiévski, e isso me gerou uma certa reflexão a respeito desse conceito. Afinal, eu acredito que toda pessoa, em algum momento da vida, já se questionou se existe ou não existe livre-arbítrio. E se existe, em até que ponto nós conseguimos ter esse livre-arbítrio. Vamos bater um papo profundo a respeito desse assunto, partindo dessas minhas reflexões, e eu convido você aqui a comentar também o que você acha desse conceito. Já deixa seu like e se inscreve no canal para você receber mais conteúdos como esse. Foram, na verdade, dois livros que começaram a me gerar essa reflexão. O primeiro, como eu disse, foi um livro do escritor Fyodor Dostoiévski, e foi esse livro aqui, Memória da Casa dos Mortos, que por sinal eu falo em um vídeo meu que é um dos livros que eu estava mais ansioso para ler no ano de 2024. Eu vou deixar aqui no card para caso você se interesse em saber quais são os outros 3 livros que eu quero muito ler nesse ano. O segundo livro é o livro Em Busca de Sentido, do escritor Viktor Frankl, que também tem muita relação com esse tema a respeito da liberdade. Eu li esse livro aqui já faz alguns anos, mas ele me marcou tanto que até hoje em dia é um dos meus livros favoritos. E o ponto é que esses dois livros colocaram uma pulga atrás da minha orelha a respeito dessa pergunta: o que necessariamente é ser livre? Assiste esse vídeo que eu tenho certeza que vai te causar várias reflexões. De grosso modo, você ser livre, ter liberdade, é você conseguir agir da maneira que você quer, sem estar sujeito a restrições de outras pessoas. No Ocidente, o conceito de liberdade, ele já era muito difundido desde a antiguidade, principalmente na comunidade grega e romana, que já se comentava sobre essa questão da liberdade individual e da liberdade política. Com o passar do século, esse conceito de liberdade começou a evoluir, principalmente com o advento da modernidade. O Iluminismo, que foi um movimento começado na Europa a partir mais ou menos do século XVIII, ele colocava a liberdade muito como uma pauta. Era basicamente um dos valores centrais do Iluminismo e que colocava essa liberdade de expressão como um dos principais pontos. Além também, da liberdade religiosa, liberdade de pensamento, dentre várias outras. E pelo que eu percebi estudando, realmente a liberdade é um conceito dinâmico, que muda a partir de cada contexto e cada época. Sendo assim, pelo que eu pesquisei, realmente a liberdade é um conceito muito atrelado àquilo de você ser o senhor do seu próprio destino. Eu já vi muita gente falando sobre isso, inclusive Wesley Delanogari, eu acho que tem um vídeo falando sobre livre-arbítrio, e é algo bem interessante porque cada pessoa tem sua opinião, Cada pessoa vai ter uma visão diferente a respeito desse conceito. Voltando a falar mais um pouco dos livros, o livro Memória da Casa dos Mortos, do Dostoiévski, ou Escritos da Casa dos Mortos, dependendo da versão que você comprar, da tradução, ele conta a história de um dos maiores escritores, que é o Dostoiévski, enquanto ele estava preso lá na Sibéria. E aí, assim, o livro era para ser uma narrativa, algo mais dramático, só que acaba que é mais uma biografia da parte dele, desse período, do que propriamente um romance. Na verdade, eu achei que não tem nada de romance, Mas enfim, diversas vezes o escritor, ele deixa claro o seu sofrimento dentro daquela prisão. Tem até uma frase que me marcou aqui nesse livro, em que ele diz o seguinte: não há nada de mais horrível do que viver em um ambiente hostil. Porém, ao mesmo tempo, o escritor, ele também faz outras reflexões, como a seguinte frase: o homem é um ser que se acostuma a tudo, e esse, ao meu ver, é sua melhor definição. Ou seja, pensem comigo, ele fala sobre a questão de estar preso em um ambiente hostil e deixa claro durante todo o livro em que ele sofria bastante, principalmente no seu primeiro ano recluso. Mas ao mesmo tempo, ele também fala sobre essa questão da esperança, sobre você conseguir se adaptar em qualquer situação, independente de qual seja. E aí me vem a pergunta: será que isso seria a liberdade? E foi nesse trecho também que eu me lembrei do livro Em Busca de Sentido, porque tem uma história bastante parecida com essa do Dostoiévski. O médico Viktor Franklin, não sei galera, sinceramente eu acho que é Viktor Franklin, mas eu vi as pessoas falando Viktor Frankl. Ele descreve como foi a sua experiência na Segunda Guerra e dentro do campo, aquele campo que vocês sabem qual é, que eu não vou falar, porque eu tenho medo de levar strike do YouTube. E no livro, o Viktor fala basicamente a mesma coisa do Dostoiévski. Ele estava numa situação horrível, sofrendo bastante, recluso, sem ter esperanças de quando isso ia terminar, mas mesmo assim ele disse que ainda consegue viver e ter controle das suas ações. Ele conseguia seguir em frente, mesmo estando completamente debilitado, e ainda assim não abandonava a ideia de que tudo uma hora ia melhorar. Já pensou isso? Você tá numa situação terrível, tá preso, tá na Segunda Guerra,
enfim, tá vivendo um ambiente hostil, com um monte de gente ruim, e mesmo assim você consegue ter aquele fio de esperança, consegue controlar suas ações e ainda ter uma perspectiva de futuro, de quando tudo isso termina. Olha até em que nível vai a resiliência humana, até onde é que a gente consegue se adaptar em qualquer tipo de situação. Ambos os autores, eles concordam que a liberdade é algo interno. Não é sobre onde estamos, mas o que nós escolhemos a partir de como vamos viver e como vamos enxergar a nossa vida. A galera, dando só uma pausazinha, lembrando que todos esses livros que eu falo, eu deixo aqui na descrição o meu link de afiliado da Amazon, para caso você se interesse e queira comprar o livro para ler eles também. Então vem a pergunta, será que nós temos livre-arbítrio em qualquer situação? Na verdade, eu acho que não. Acredito que nós sim conseguimos ter uma liberdade até certo ponto. Nós conseguimos definir as nossas ações. Mas existem circunstâncias em que nós não conseguimos ter controle da nossa própria natureza. E ainda levando isso em conta, eu ainda acredito que liberdade não é algo 100% positivo. Eu vou te dar um exemplo, agora entrando um pouco mais na parte de desenvolvimento pessoal. Aquela conhecida frase de você ser preso a uma rotina. Eu sei que parece uma frase meio clichê, algo meio coach, mas pensem comigo, sigam o meu raciocínio. Se você tivesse liberdade para você escolher qualquer coisa que você quisesse fazer todo santo dia, dificilmente você conseguiria ser uma pessoa saudável e dificilmente você conseguiria se tornar uma pessoa melhor. Todo dia você pode ter a liberdade de escolher comer alguma coisa ruim, não se exercitar, não ler. Todo dia você pode ter essas escolhas. Isso seria, entre aspas, liberdade. Mas quando você se prende a uma rotina saudável, de se exercitar todos os dias, de comer bem todos os dias, de estudar todos os dias, mesmo que seja uma prisão bem entre aspas, você vai estar preso a algo que você se sente bem. E também pensa comigo, será que isso também não seria uma liberdade? Você não está escolhendo se prender a algo que te faz bem? É até curioso, porque pelo que eu pesquisei, antigamente vários filósofos, como por exemplo Platão, falavam sobre seguir um destino racional e moralmente alinhado com a sociedade que você vive. Mas na teoria, isso não seria estar preso a um destino? Será que o próprio conceito de liberdade já não é algo que está sendo encapsulado, preso, como eu falei, a um próprio conceito? Eita que eu filosofei agora, viu galera? Diz aí. É isso que dá ficar lendo Dostoiévski, né? A pessoa lê Dostoiévski e já sai com a cabeça papocando, né? Só fazendo reflexões. Tenho certeza que se você já leu esse autor, você me entende completamente. Eu acho sim que tenhamos liberdade, mas essa liberdade ela é limitada e acaba sendo superestimada. E que nem sempre você ser livre em determinadas situações é algo completamente bom. Às vezes você escolher se prender a algo, criar a sua própria linha, né? Sua própria limitação, pode te ajudar a não causar mais problemas para você. Senão, provavelmente, né, o mundo seria com uma completa anarquia. Olha, não sei se deu para entender o ponto que eu quero chegar, espero que tenha dado, porque eu viajei muito nesse vídeo, mas eu quis fazer algo diferente porque esse livro aqui, meu amigo, ele me trouxe umas reflexões muito profundas, um livro bem pesado, mas cumpriu com minhas expectativas, né? Era um dos livros que eu mais queria ler e cumpriu. E bom, é interessante como quando você lê alguns livros, né? Quando você já começa a ter mais esse costume, você começa a conectar livros que você tá lendo com livros que você já leu, e aí começa a entrelaçar as ideias e fica tipo, caramba, aquele autor falou aquilo também. E aí começa a entrar numas reflexões tipo essa aqui que eu fiz nesse vídeo. Mas enfim, um vídeo um pouco diferente. Espero que vocês tenham gostado. E se você já leu algum desses livros que eu comentei, fala aqui nos comentários e também pode me indicar outros livros a respeito desse assunto que eu gosto bastante. Não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.